Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Esta frase icônica, proferida por Tertuliano, no 3º século da era cristã, nunca foi tão bem elevada como nos tempos também de hoje, onde muitos, ainda perseguidos por professarem a fé cristã, são executados, são martirizados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim foi no princípio do cristianismo, com muitos que doaram a sua vida por nosso Senhor. Assim foi também no período dos mártires que nós celebramos hoje, no século XVIII, e assim se faz presente. E como nosso Senhor Jesus Cristo bem diz, nós seremos constantemente ainda alvejados pelo mal. Só que a graça também que nos envolve por meio da sua santa palavra, nos leva a percebermos que em tudo nós precisamos agir com fidelidade. Assim como nós escutamos Salomão hoje cantando a fidelidade ao amor de nosso Deus. Mesmo diante das contradições deste mundo, nós devemos buscar permanecermos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, para que a nossa vida seja conformada com a vida de nosso Mestre. A memória destes mártires que foram bravamente evangelizadores do Japão, nos releva a certeza de que nosso Senhor Jesus Cristo foi construindo ao longo da história, com muitos homens e mulheres, um caminho de santidade também para cada um de nós. Tomando o exemplo destes mártires que nós
celebramos, nós temos a plena confiança de nos colocarmos no coração de Deus para fazermos em tudo a sua santa vontade. A tradição da igreja conta a história destes mártires como os primeiros evangelizadores do Japão. Ali em 1797, chegou àquelas terras dos jesuítas, 3 deles muito conhecidos na época por ser grandes pregadores, o mais importante, Paulo Miki, a qual nós fazemos menção na oração eucarística, mas também os seus companheiros, 6 franciscanos e 16 leigos, entre eles crianças, adolescentes e adultos, que evangelizaram o povo japonês. Mas foram também incômodos para aqueles que não seguiam o cristianismo, mas que, pelo contrário, odiavam nosso Senhor Jesus Cristo e odiavam também aqueles que se diziam seguidores de nosso Senhor. E a forma como estes homens e mulheres foram executados se assemelha muito à forma como Jesus Cristo também foi. Eles foram tomados da região que estavam, em Nagasaki, levados para o extremo do Japão, e todos eles foram crucificados, e muitos, receberam vários golpes de espada até desfalecerem, porque eles não negaram a fé que eles professaram, não negaram o amor a nosso Senhor Jesus Cristo. O exemplo destes homens deve inflamar o nosso coração para também, nos tempos de hoje, não negarmos nosso Senhor, não negarmos Ele na nossa casa, não negarmos na nossa faculdade, nas escolas, no nosso trabalho, mas reconhecermos que Ele é o nosso verdadeiro mestre. E tudo aquilo que nós fazemos deve ser muito mais do que gestos exteriores, como faziam os judeus, mas deve ser gestos concretos interiores, que nos levam a nos aproximar de Deus. Que a nossa vida possa se assemelhar também ao exemplo destes homens e mulheres, para continuarmos evangelizando com muita coragem e muita determinação, sobretudo com a nossa vida, que é um evangelho. Por onde nós passamos, nós damos sinal de que nós somos filhos de Deus, que nós somos cristãos, que nós queremos fazer o melhor por este mundo. Quero convidá-los a fechar os olhos por um instante e reconhecendo este grande amor de Deus, que não abandona os seus filhos, mesmo no momento mais doloroso, mais sofrido, como na vida destes mártires, aonde Cristo concedeu a eles a glória eterna, que também nós possamos nesta terra peregrinar com os olhos fixos no nosso Mestre, buscando muito mais do que práticas externas para mostrarmos que somos bons, somos generosos, somos diferentes, mas mostrar com as nossas práticas internas, com o nosso amor, com o nosso sim diário, que nós somos de Deus e queremos permanecer com Ele em todos os momentos. Saiamos dessa celebração firmes na fé que professamos e sedentos por conhecermos mais de nosso Senhor e da sua Santa Igreja. Que estes mártires que doaram a sua vida possam ser um exemplo de doação para cada um de nós.